Bom dia a todos. A gente está aqui fazendo o lançamento do portal da Fórum para examinar aí o projeto da nova lei de licitações. É um projeto que tem por objetivo que a gente vá discutindo esse projeto. Claro que ele ainda tramita junto ao Legislativo e, portanto, nada é definitivo, mas a proposta da editora Fórum, que eu acho que é bastante adequada, é que a gente já vai discutindo, já vai gerando uma massa crítica sobre o que está contido ali, de maneira que nós possamos, se a lei for aprovada, já ter aí reflexões adiantadas sobre esses temas, ou, no pior cenário, se a lei não for aprovada, pelo menos a gente vai ter entendido aí as propostas que estão na mesa para atualizar a lei de licitações. Então, a gente está fazendo esses webinars para divulgar isso, para ter essa possibilidade de a gente interagir, inclusive, com a comunidade jurídica brasileira. A licitação é sempre um tema que desperta paixões, tem muita gente que conhece o tema, tem muita gente que interage na prática, sempre que a gente dá cursos de licitação, cursos de capacitação, eventualmente a gente vê que a licitação é algo que a experiência concreta sempre vai te trazer aí uma necessidade de adiantar a norma, nunca nada cabe diretamente naquilo que foi previsto em lei. Volta e meia a gente tem uma hipótese que é super diferente, não está pensada por ninguém. A lei de licitações, nada obstante seja já uma lei antiga, ainda continua tendo as suas surpresas e, portanto, a gente precisa entender para onde essas coisas estão indo. Então, eu queria congratular vocês de estarem participando. Acho que é super interessante ouvir vocês. Eu tenho um chat aqui, eu consigo vendo. Nessa primeira parte eu não vou acompanhar o chat para e passo, enfim, mas depois a gente pode interagir. E como é uma fala inicial, sobre o que eu gostaria de falar com vocês hoje, eu acho que muitas das grandes indagações que estão sendo colocadas, afinal de contas, o que essa lei tem de novo? Mas eu quis dar um recorte que não fosse exclusivamente esse, até para não me superpor às pessoas que me antecederam nesses webinars. A minha proposta um pouco é tentar refletir o que pode ser uma nova lei geral de licitações e contratos administrativos, qual é o sentido disso, quais são as tensões que isso possa gerar. Claro que a gente pode se dedicar a isso, a algum ponto especial e debatê-lo, mas fato é que eu queria dar uma grande cena panorâmica sobre a vida um pouco da 8666, os problemas da 8666, o que aconteceu com ela e como é que a gente chega nesse projeto, o que ele pode vir a ser. Então, esse é o recorte da minha fala hoje. Eu queria um pouco trazer para vocês esse tipo de reflexão, mais do que me dedicar a ficar examinando uma das novidades, porque toda vez que você verticaliza muito, especialmente num tema que ainda está em discussão legislativa, a chance de você ter ali uma alteração e perder o esforço, ou mais do que isso, você deixar muitos interessados de fora, porque você está tratando ali de um detalhe, de uma especificidade, é grande. Então, a minha fala é propositadamente uma fala mais ampla, sem prejuízo da gente poder conversar na sequência mais sobre algum tema específico. Bom, a Lei 8666 talvez seja a lei mais conhecida do direito administrativo brasileiro. Talvez tenha sido a primeira lei que trouxe para o direito administrativo uma maior densidade normativa. Antes da Lei 8666, você tinha lá o Decreto-Lei 200, que era um ato normativo bem conhecido, algumas regras de orçamentação, inclusive o marco normativo anterior, que antecedia a 866, que regulamentava alguma coisa de contratação, mas eram temas que ficavam um pouco desconjunturados. E a 8666 ela é produzida lá no começo da década de 90, com uma perspectiva de tentar organizar todo o processo de contratação administrativa, do clips de papel à usina hidrelétrica, da contratação feita por uma empresa estatal ou de uma autarquia municipal,
tudo isto teria, né, regência a partir dessa lei. Então, era uma lei que começava dizendo que era uma lei geral, que as suas normas eram aplicadas de modo homogêneo pela federação. A gente tem aquela discussão de qual é o alcance normativo de leis gerais sobre licitação. Esse é um tema sempre controverso em matéria de reservas de competência da União em vista dos estados e dos municípios, mas fato é que a lei teve muito pouca complementação. Depois, claro, alguns municípios, alguns estados produziram leis próprias, mas fato é que a lei de licitação se pretendia, primeiro, uma lei nacional e, num segundo momento, uma lei que desse conta de regulamentar todas as modalidades de contratação para toda a administração pública. Ou seja, vocês vejam como a Lei 8666 ela é um projeto ambicioso. Ela é um projeto quase de criar uma codificação dos contratos administrativos a partir da ideia de regulamentar o sistema de seleção dos particulares, contraposto a definir quais são os tipos de contrato possíveis, uma ideia de que os contratos todos lá são contratos que estão pré-configurados na lei. Então, é uma lei que, primeiro, uma abrangência territorial e subjetiva, né, ampla, e, por outro lado, é uma lei muito fechada no que se refere aos modelos de contratação, uma norma que permitia muito pouca inovação naquilo, porque, né, uma das premissas centrais dessa legislação era tentar, por meio de procedimentos muito bem organizados do ponto de vista legislativo, tentar reduzir a liberdade do administrador público, porque isso seria, naquele momento, importante para combater aí eventuais desvios éticos, desvios de conduta. Era uma lei que tinha esse propósito moralizador. Não é à toa que ela vem aí finalmente do governo Collor, que tinha sido, né, alçado aí numa discussão sobre atos de corrupção, né? Ela é mais ou menos contemporânea à lei da ação de improbidade também. Enfim, são leis que guardam esse DNA do seu tempo. E é uma lei que, né, vai criar, em linhas gerais, uma modalidade de contratação, né, vai definir quais são os sistemas de contratação possíveis, vai ter alguns sistemas de seleção específicos, como concurso, como, né, aquela modalidade do leilão prevista lá atrás na 8666, mas, né, ela vai tentar organizar os contratos mais com um escopo amplo, né, ela vai trazer 3 formas de contratação: a concorrência, a tomada de preço e o convite. Vai tentar criar aí uma lógica de que, né, a concorrência é um modelo geral e os outros são modelos mais abreviados de contratação que vão, portanto, ser utilizados de maneira a, tendo em vista a alçada de valor, né, você pode tornar mais simples esse processo de contratação, mas a concorrência, para fazer um paralelo com o processo civil, seria um processo de conhecimento, né, um modelo mais amplo, geral e restrito. E a concorrência seria aquele modelo no qual você necessariamente avaliaria isso a partir de uma lógica binária, né? Primeiro você avaliaria subjetivamente aquele que te oferece a proposta e, por outro lado, você teria, né, a questão de, depois de selecionados aqueles que potencialmente são capazes de executar o objeto, aí você discutiria o preço com eles e, terminado isso, cada uma dessas fases sendo autônoma e preclusiva, com fases de recurso próprio, você terminaria aí o processo de contratação e adjudicaria o contrato para esse licitante. O contrato, por sua vez, né, porque a gente fala muito da licitação, esquece que é uma lei de licitação e contratos, talvez a parte dos contratos seja ainda mais relevante que a parte da licitação, né? Você pode ter contratos sem licitação, mas sempre um ajuste comercial você tem que ter em relação à administração e ao particular nesses casos. Então, na parte do contrato, ela investe num modelo de contrato, né, que é um contrato que é caracterizado a partir da teoria clássica do contrato administrativo como sendo um espaço em que você tem
a prerrogativa da administração, exercer aquilo que a doutrina estrangeira às vezes chama de jus variandi, né, a capacidade de alterar o objeto, e isso seria contrabalanceado pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, um contrato que teria aquilo que a doutrina sempre chamou de cláusulas exorbitantes, que, segundo a tradição do direito brasileiro, nem sequer tem natureza contratual, porque a sua incidência decorre manifestamente da lei. Então, você teria um sistema que, geraria uma concorrência para disputa desses contratos, em que a administração necessariamente, em regra, avaliaria subjetivamente os seus potenciais contratados e avaliaria se eles têm ou não têm as condições potenciais de exercerem o seu objeto, enfim, executarem bem o contrato, e selecionaria a proposta mais vantajosa. E, por outro lado, né, você teria no final disso um contrato desses tipicamente de direito administrativo, em que você sempre traria essa lógica das cláusulas exorbitantes, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e assim nós íamos para contratar empreitadas, né? Acho que a lei tem sempre uma pegada muito grande para contratos de obra, mas também contratos ordinários de fornecimento. Então, em 93, pareceu ao legislador brasileiro que era possível, né, criar uma lei geral, e criar uma lei geral com essas bases extremamente rígidas. A aposta que era feita era, com base nisso, nós resolveremos os nossos problemas de contratação, e isso é importante para que nós geremos no Brasil um ambiente de contratação que prime pela seriedade. Pois bem, né, só que tudo aquilo que a gente projeta, tudo aquilo que a gente imagina, todas as nossas questões, né, elas vão ser naturalmente testadas contra a realidade. E aí a lei de licitações começa a dar mostras da sua insuficiência, né? Se em algum momento o processo de estipulação de um sistema de contratações públicas no Brasil, ele tendeu ao centralismo, né? Vamos usar uma expressão histórica, tá, para brincar, um certo despotismo esclarecido da 8666, fato é que ao longo do tempo, houve a necessidade de você criar novos sistemas normativos à margem da Lei 8666 para conviver com alguns fatos. E isso sempre foi, pelo menos na minha concepção, não sei o que vocês pensam no tema, um dos grandes problemas de lidar com a licitação, porque você vai gerando camadas normativas, né, das mais diversas ordens, com uma difícil compatibilização entre elas, gerando, por assim dizer, microsistemas de contratação, tudo isso incentivando mais a complexidade. E aí me parece que quanto mais complexidade se gera, maior são os custos de transação, menos eficiente é a contratação, mais existe demora entre você ter uma necessidade pública e o seu atendimento, e por outro lado, né, esse excesso de complexidade gera custos que acabam sendo refletidos sobre os contratos administrativos. Historicamente, né, sempre todo palestra de licitação, todo mundo fala, enfim, cada um tem uma história triste para contar sobre isso, de que, né, a administração paga mais caro por coisas que poderiam ser adquiridas no mercado a partir da lógica de uma contratação privada. Ou seja, vai dizer, bom, né, se eu tivesse comprado isso no Americanas.com, na Amazon, né, nesses clusters de compras que hoje em dia existem, seria muito mais barato do que eu, né, realizar uma contratação dessa natureza. Isso para colocar uma diretriz que é importante, que eu acho que a gente tem em consideração, onde é que está o gargalo da Lei 8666, né? Eu acho que a primeira questão central a ser pensada e imaginada, isso deve ser sempre um norte para a gente avaliar a qualidade da nova legislação, qual é o nível de burocracia necessário à proteção dos interesses que estão em jogo, né? Por quê? Porque tudo que você formaliza em termos de contratação gera complexidade, essa complexidade gera custo de tempo e custo de valor, tá? Então, quando você criou um regime com muito pouca variabilidade de escala, você criou certos elementos de insuficiência. E aí, talvez,
né, e encaminhando para uma premissa que é muito importante quando eu falo de licitações, é a seguinte questão, né? Licitação boa é licitação que promove competitividade. A licitação, ela é, na verdade, uma maneira pela qual você tem que ter um procedimento público que simule a capacidade de concorrência que você encontra nas relações privadas que estão sujeitas à concorrência, tirando questões de monopólio, estruturas de mercado que não promovem concorrência, mas vamos lá. Uma licitação boa é uma licitação que atrai muita gente, em que muita gente disputa este objeto, em que a capacidade de administração celebrar um bom contrato ela está intimamente associada a esta disputa, que no fundo é um sistema de dispersão de eficiência do mercado em favor do contratante. E aí, quando a gente olha para a lei de licitações, a gente viu que ela criou incentivos de competição, às vezes muito ruins, às vezes quase convidando a criação de estruturas que têm problemas de concorrência mesmo. Por exemplo, atestação, sistema de garantias, né? Essa coisa que é quase que você cria, né, uma reserva de mercado, especialmente para obras complexas, a partir da lógica da atestação. E isso foi algo que, né, se verificou na prática. Então, a gente começou a conviver com um sistema, muitas vezes paquidérmico, que não dava conta das exigências concretas e necessárias das licitações que deveriam ser feitas, né? O cara ia comprar cafezinho, ia comprar isso que depois do pregão a gente chama de bem e serviço comum, e tinha um delta de tempo e um custo associado a isso que era irracional, e naquelas grandes obras em que você teria um maior reforço da questão do elemento procedimental, muitas vezes esses elementos procedimentais tornaram, né, esse processo de contratação um processo quase que, né, resistente à concorrência. Então, a lei começa a ter que dar conta, né, de ser articulada nesses diversos sistemas que foram sendo... a expressão é um pouco provocativa, mas eu vou usar. Você começou a fazer um monte de puxadinhos normativos para tentar resolver os problemas das licitações. Primeiro, né, embora seja uma lei geral de licitações e contratos, tem contratos cuja natureza tem que ser tratada de modo específico. Então, você teve que tirar de dentro da lei de licitações, com algumas regras próprias, mas ainda se coadjuvando com elas, as normas referentes à seleção de particulares em contratos de concessão. Então, a 8987/95 vem criar algumas regras próprias, algumas lógicas próprias que não cabiam na licitação, por exemplo, critério de julgamento por menor tarifa, maior outorga, enfim, e algumas regras próprias do contrato de concessão, mas sempre, né, fazendo um diálogo com esse sistema normativo sempre muito complexo. Lá pelas tantas, nós percebemos que, né, não faz sentido que as compras que possam ser parametrizadas por parte da administração dentro de um sistema comum de contratação, que elas vão sempre ser precedidas desse sistema de contratação, que é um sistema de contratação bastante difícil de ser implementado, que era a lógica da concorrência. Então, a gente vai criar, né, primeiro por medida provisória, aquela história toda que todo mundo conhece, enfim, a gente vai criar aí, né, o pregão, que é uma revolução. Né? Eu acho que um dos grandes acertos da legislação brasileira foi a lógica do pregão. Por quê? Exatamente porque um pregão é algo que promove a competitividade entre os particulares a partir de certos elementos que são objetivos e que, portanto, não precisarão ser mensurados do ponto de vista da qualidade subjetiva de quem está te fornecendo, né? Basta que ele possa fornecer, que ele, em tese, deve poder celebrar esse contrato. Aí você traz aí, né, um grande efeito de contratação de escala e de racionalização da contratação pública, que muitas vezes, né, não sabia fazer uma leitura precisa de o que era necessário e o que não era necessário. Então, essa talvez uma das grandes defecções que tem havido no sistema de contratações públicas. Por outro lado, né, com o momento em que o Brasil
se comprometeu com a organização de mega eventos esportivos e assumiu o compromisso de fazer muitas obras, né, começaram a surgir, né, problemas típicos da lógica do contrato de empreitada, tal qual ele era previsto na 8666. Né, naquela questão em que você, primeiro, precisaria ter um projeto, licitar esse projeto, ou fazê-lo, né, intra-administrativamente. Depois de ter isso, você realizava a licitação, a desintegração entre quem executa o contrato e quem realizou o projeto poderia levar a uma série de incongruências, e essas incongruências necessariamente se revelavam, né, naquilo que todo mundo que conhece um pouco de contrato administrativo sabe como funciona, que é aquela questão referente a claims de inadequação do objeto com o projeto, e aí quem responde por isso é um risco que você vai, né, transferir ao contratante público, e aí você cria uma lógica ruim, porque o contrato, né, já nos seus momentos, muitas vezes no momento inicial da sua execução, começa já a apresentar problemas, né, você tinha essa questão, então você começa, né, a tentar criar, né, soluções mais próximas daquilo que o mercado trouxe para obras complexas, que esses contratos, né, turnkey, a lógica de, enfim, de contrato de EPCistas, enfim, figuras contratuais que reagem melhor a obras complexas, integrando um pouco essas responsabilidades. E aí trouxe coisas que eram basicamente, né, quase que heresias em matéria de avaliação do que existia na 8666, por exemplo, o executor da obra faz projeto executivo, orçamento sigiloso, aí você trouxe uma série de coisas, mas para resolver um certo tipo de problema, que era um problema que havia, né, na 8666. Acho que a contratação integrada nesse ponto, com um elemento que muda um pouco a lógica de como é que se executam os contratos de obras. A gente fala do contrato de obra, cabe muita coisa nesse conceito, né? Desde fazer uma usina hidrelétrica, que você tem uma grande dificuldade em integrar aí diversos projetos, né? Fazer uma turbina que seja adequada à obra de infraestrutura que foi feita ali, é tudo muito complexo, muito caro e muito fácil de ter um desencontro. Também você chama de contrato de empreitada algo que é absolutamente simples, que é a construção, sei lá, de casa popular ou escola, que você tem ali um modelo de projeto que reage bem a grande parte das exigências da administração. Você criou essa lógica, né, do RDC como um sistema de contratação capaz de resistir a essas questões. E aí você tem um terceiro momento, né, que é para resolver um problema bem típico nosso, que é a contratação das empresas estatais. Claro que a lei de licitação ela precisou ter um teste de aderência à realidade, né? A ideia de que todas as estatais se submeteriam integralmente a 8666 para todos os seus contratos, primeiro ela precisou ser recalibrada na saída, né? Porque, no fundo, você tem ali para executar o objeto, selecionar tudo por meio de licitação, seria uma coisa importante. A própria jurisprudência acabou, né, tendo que adotar soluções de compromisso, atividade meio, atividade fim, superou isso. Mas o fato é que as contratações das estatais, especialmente aquelas que agem em regime de mercado, elas têm que poder dotar o órgão, nesse caso contratante, que é uma empresa, embora ela seja controlada pelo Estado, né, de ferramentas que sejam capazes de permitir a agilidade necessária com isso. E a gente foi, então, né, criou agora com a Lei 13.303, né, um grande sistema de contratações públicas. E tivemos aí uma série de coisas que precisaram ser mudadas por meio do caminho, né, inversão de fase, proposta de manifestação de interesse, as PMIs que começaram lá nos contratos de PPP, depois foram sendo transferidas para outros contratos. Enfim, você vai vendo, né, por que eu estou... alguém fez ali um comentário ali, que é uma boa aula de história. Por que eu estou dando esse overview, né, essa visão geral? Para mostrar um pouco do que a gente está encontrando nesse projeto. Né? O que me parece? Esse projeto, na primeira proposta dele, a leitura primeira que eu faço dele, ele é a tentativa de você trazer de novo todas essas coisas que ficaram espalhadas normativamente para dentro de um regime único.
Então você vai falar lá uma série de questões que estão sendo colocadas como novidades ali, que no fundo elas já foram testadas em alguns sistemas de contratação e agora elas estão sendo utilizadas por regime geral, né? Se a criação desses microsistemas normativos foi a tendência, agora a tendência é tentar, né, amalgamá-los, né, aglutiná-los novamente numa lei geral. E aí, bom, né, quais são as dificuldades desse processo? Né? O que me parece que, né, para a gente fazer aqui, né, um monte de gente aqui de Minas Gerais, gente de Brasília, muita gente aqui no chat dizendo de onde é, enfim, né, muita, né, para a gente refletir conjuntamente. Né? Primeiro, né, o que pode ser essa nova lei geral? Essa nova lei geral, ela me parece que é a tentativa da gente restaurar um pouco de organicidade no sistema. Claro que a gente sempre vai poder criticar as coisas que a gente não gosta que estão previstas em lei. Né? Ali alguém, né, colocou que o RDC é eivado de inconstitucionalidade, tem gente que vai dizer, olha, eu não gosto de pregão às vezes, ou pregão para certos tipos de serviço não faz sentido e está sendo contratado projeto de engenharia por pregão, eu acho isso um absurdo, eu também acho, né, muitas vezes, serviços complexos de consultoria para o BNDES, para modelagem de processo de privatização, serem contratados por procedimentos de pregão, me parece que não faz sentido. Mas, enfim, né, claro que todo mundo, né, a gente sempre pode aqui, né, quando a gente conversa de licitação com quem conhece licitação, todo mundo tem ali as suas demandas pontuais. Né? E se a gente entrar nessas demandas pontuais, a gente vai fazer uma grande sessão de terapia online, na qual cada um de nós vai contar suas histórias tristes com a licitação. Não que isso não seja legal, não seja bacana, não seja importante, mas a minha proposta com vocês é um pouco a gente tentar refletir conjuntamente, aproveitar esse grande foro que a Editora Fórum está promovendo, né, para a gente tentar refletir o que a gente precisa, o que a gente encontra na lei. Faz sentido repetir a lógica do 866? Faz para tudo, não faz para nada? Quais são os caminhos possíveis a partir de agora? Né? O que me parece que... e aí são opiniões muito minhas, assim, sempre que eu falo, sempre faço um disclaimer, né? Assim, discordar de mim é a coisa mais natural do mundo, não tenho problema nenhum com isso. Dizer, acho que você está errado, acho que não é assim, acho que você vê a coisa, maravilha. Né? A divergência de opinião é algo salutar em qualquer processo de produção de conhecimento. Mas são as minhas impressões sobre esse projeto de lei. Eu acho que esse projeto de lei, um pouco, ele perde a oportunidade de tentar criar um modelo de contratação para a administração que seja mais leve, que seja mais capaz de se adaptar às exigências das modificações fáticas. Né? Por que eu digo isso? Acho que uma das coisas, e é uma das leituras que eu faço da 8666, se você vir, né, a 8666 viveu esse processo de desconjunturização, esse processo de fatiamento, esse processo de criação de microsistemas, sempre aumentando o nível de complexidade. Por quê? Porque tudo ficou formalizado com modelos que eram modelos inflexíveis. Se o modelo é normativamente inflexível, para que ele se adapte à realidade, ele precisa ser quebrado. E, às vezes, né, a conformação das nossas vicissitudes sistêmicas de parlamento, muitas vezes a gente perde janelas de oportunidade. Então, me parece assim, a gente deveria ter sistemas mais leves de contratação. Então, eu imagino que, no fundo, né, o projeto de lei acaba sendo dotado do mesmo espírito da 8666, que eu não estou convencido, e essa é uma opinião pessoal, de que tenha sido realmente capaz de tornar a contratação pública eficiente no Brasil. De novo, né, o que a gente precisa pensar é na eficiência da contratação pública. Em que sentido? Que a administração exerça seu enorme poder de mercado, tendo acesso a bens, produtos e serviços de qualidade no preço adequado, tal qual o mercado consegue produzir no melhor sistema de dispersão de eficiência. Então,
primeira coisa, né, contratações que são ordinárias têm que ser reduzidas à lógica de contratações focadas em competição de preço. Bom, a lei, né, atende esse requisito. Segundo, mercados que têm estruturas que podem caracterizar dificuldades de concorrência, e obras complexas são elementos difíceis de serem encarados, a gente precisa ter sistemas e ferramentas que promovam e incentivem melhor a competição, né? Parar um pouco de pensar sempre na lógica da atestação preliminar e pensar mais que garantias financeiras podem ser mais evidentes. Por isso que a lei tem lá uma perspectiva, né, de mudar o sistema de seguros, né, tentando criar uma lógica de que o inadimplemento do contrato pelo particular obrigue a seguradora a, né, concluir essa obra, porque no fundo, na verdade, isso o que interessa no final, né, não ter obra parada, é ter obra entregue e que, né, o interesse público seja satisfeito. Então, um pouco da lógica é tentar reduzir isso. Criar sistemas que coordenem melhor a eficácia na execução dos contratos. Essa desintegração do projetista com o executor do contrato, ela é algo que historicamente se mostrou, em alguma medida, geradora daquilo que você poderia jocosamente chamar da indústria de claim no Brasil. Tem cara que, sempre quando dou aula de licitação, eu digo assim, tem práticas que são reprováveis do ponto de vista da institucionalidade no mercado privado e no contratante público, que às vezes, né, faz lembrar, né, tem um sambinha bonitinho que dizia assim: nosso amor é tão bonito, você finge que me ama e eu finjo que acredito. Tá? Um pouco a relação da administração com o executor da obra era essa, né? Uma coisa meio, né, perniciosa na origem. O particular entrava, apresentava uma proposta porque ele sabia que o projeto estava inadequado, o cara conseguia uma dotação orçamentária mais baixa porque era o que ele conseguia naquele instante, enfim, os contratos iam sendo executados dessa maneira. Então, né, melhorar isso, reduzir esses riscos, tudo isso precisa ser pensado a partir de lógicas efetivas. O que a lei faz? A lei tenta reunir aquilo que é o estado da arte, aquilo que a gente gerou desde 1993 de inovação, que foi testada, aprovada, e agora ela está sendo, né, reempacotada no regime de uma lei geral. Eu não sei, de verdade, se a gente não está deslocando o problema e daqui a algum tempo a gente vai ter que ter uma nova lei geral, porque novas coisas surgiram, porque novas situações apareceram e, portanto, na verdade, criamos novos pequenos regimes normativos a partir dessa dinâmica. E aí, daqui a pouco, a gente tem que, de novo, reintegrá-los e a gente vai sempre, né, ficar correndo em círculos sem muito ir. Eu acho que um pouco da necessidade era tentar uma lei que fosse capaz de permitir a inovação sem que ela se desse necessariamente no ambiente de lei, né? Acho que tudo se reserva de lei, não poder criar modalidades, não poder experimentar nada que não esteja na lei é ruim. Claro que, né, aqui no Brasil a gente desconfia do administrador, a gente desconfia do particular e a gente tenta formalizar isso, né? Então sempre vai ter gente que vai dizer assim, bom, mas isso é fundamental, né? Se com a lei formalizada, né, nesse sistema rigoroso já acontecem esses atos de corrupção, no fundo, na verdade, imagine sem isso, né? Acho que é sempre uma especulação válida e possível. É que eu acho sim, né? Primeiro, né, a lei 8666 ela não foi capaz de evitar essas práticas. Dizer, no passado havia mais corrupção, enfim, imagino que sim, não posso atestar, não estava lá para ver. Eu já era vivo, mas não mexia com isso. Fato é que, me parece assim, se a proposta era a lei de licitações, ela vai ser capaz de reduzir isso, né, me parece que a existência, né, de ajustes que se afastam do princípio republicano, ela um pouco milita contra esse argumento. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais na efetividade do controle, muito mais fez pelo combate ao sobrepreço, a criação de tabelas de referência, do que, né, todo o procedimento de apresentação de proposta financeira previsto originalmente na
Lei 8666. Então, me parece, os problemas de práticas antirrepublicanas estão muito mais associados aos incentivos que se encontram no mercado do que aquilo que a gente vai encontrar na lei. Eu, né, sou um jurista de formação, mas já estou velho demais para acreditar que lei resolve o problema. Né? Eu sempre digo em sala de aula, né, se lei resolvesse o problema, eu resolvia o problema do Brasil num dia. Era só trocar as nossas leis com as leis da Suécia, que a gente ia ter um país de qualidade de vida escandinavo sem a desvantagem do frio polar que faz na Escandinávia. O problema não é a lei, o problema são instituições e como essas questões reais. E aí, olhando para o projeto de lei, eu acho que a gente está repetindo os mesmos incentivos que, impedem a dispersão de eficiência, 2, não me parece que criem... claro, pontualmente a gente vai poder discutir isso, mas não me parece que criem sistemas que sejam capazes de fugir da lógica da 8666. A leitura que eu faço, pelo menos a primeira do projeto de lei, salvo algumas inovações pontuais que seguramente estão ali, é que a gente está tentando fazer, né, a 8666 parte 2. A gente poderia tentar fazer alguma coisa diferente. Claro que é um projeto que está andando, porque as compras públicas são, né, um setor estratégico para o Brasil, né? O Brasil anda sempre premido pelas suas necessidades, né? Desde que eu entrei na faculdade, já falavam que iam mudar a 8666, né? Sempre tem. Essa vez parece que realmente o projeto tem caminhado, porque há interesse político que ele caminhe. Há coisas boas, você tem lá as diferentes corporações que sempre atuam de maneira completamente natural no processo político, né? Então tem a bancada de quem está interessada na questão do seguro-garantia, tem os órgãos de classe, tem, né, as indústrias de construção pesada, estão, né, apresentando as suas propostas sobre o tema. Mas o que me parece relevante é que a gente, né, olha aqui essa lei e vê assim, onde é que a gente pode entender que ela possa melhorar. Eu, particularmente, essa é uma opinião, de novo, eu insisto muito nesse ponto, uma análise pessoal minha, eu particularmente acho que a gente perde uma oportunidade de tentar criar sistemas de contratação mais leves, mais capazes de se adequarem à complexidade dos fatos e que, né, a tendência natural é que, a partir do momento que nós identifiquemos novas demandas, elas seguramente surgirão, né? Talvez a única coisa estável no mundo, o mundo sempre mudou, mas ele muda cada vez mais rápido, né? Daqui a pouco mudam, tecnologia de projeto, né? Só para usar um exemplo, né? Hoje em dia o pessoal faz projeto com drone, com medição a laser, faz aqueles projetos BIM que são, né, tridimensionais, é uma coisa que, né, antes demoraria um monte de tempo de gente, hoje em dia o cara com um drone resolve, né? Como é que isso vai ser incorporado? Quais são as técnicas de abertura? Né? A gente precisa pensar nisso, porque, no fundo, né, o problema é eficiência, gerar contratações adequadas. Né? A Lei 8666 progressivamente foi se abrindo para outros interesses, outras externalidades, como sustentabilidade, como maneiras pelas quais o poder de contratação da administração pode gerar benefícios sociais, e eles não devem só ser vistos a partir da lógica da eficiência econômica, mas a gente precisa quantificar isso para não ficar uma conversa um pouco, né, abstrata demais. O fato é que a realidade aqui me parece exatamente consistir nisso, na necessidade de a gente abrir isso. E, de novo, quando a gente faz uma lei geral, a gente faz o quê? A gente vai ter que fazer lei geral com lei específica, né? É um prato cheio para quem lida com licitação, né? Todos os temas vão ser reabertos, todas as discussões havidas, em tese, são potencialmente passíveis de serem revisitadas. Tudo isso está em aberto, você vai ter uma série de dificuldades de articulação disso, né? Por exemplo, né, a Lei Complementar 123, micro e pequena empresa, já podia ter sido trazido para cá, enfim, claro que com status, né, de complementação de uma lei complementar. O fato é que, no fundo, a gente vai ter, né, com a nova lei geral, né, em tese, ela não derroga as leis especiais, a não ser que elas não sejam compatíveis, né?
de novo, você vai ver que você vai ter um sistema de contratação ainda muito pouco claro, transparente, vai ser muito bom para advogado, muito bom para consultor, para quem quer vender livro de licitação, mas talvez um pouco efetivo para tratar desses temas que dizem respeito à efetividade da compra pública. A gente tem que ter um pouco na administração pública brasileira a lógica de que cumprir os protocolos para gerar algo que possa gerar o resultado, essa lógica burocrática de legitimação, ela é importante, mas os resultados num país de escassez orçamentária são fundamentais. A gente precisa contratar de maneira eficiente, barata, precisa capacitar o servidor para que ele possa, porque a licitação não seja uma gincana, para que não seja um espaço de insegurança. E todo mundo vê licitação sendo espaço de insegurança até hoje, né? Claro, não vê mais aquelas maluquices de formalismo ultra exacerbado, não numerou a página da proposta para inabilitado, mas a gente tem ainda um sistema muito focado numa lógica difícil para quem quer fornecer para a administração, isso gera custo, esse custo é repassado, evidentemente, para a prestação, e, no fundo, né, a gente vai gerando ali uma perda social que é progressiva. Eu já estou recebendo aqui algumas questões, né? Vou pedir a licença aqui de não ficar olhando para a câmera para revisitar aqui o que vocês já colocaram, enfim, as provocações de vocês. Muita gente dizendo bom dia a todos, né? Acho que eu queria fazer uma fala mais livre, enfim, agora eu vou ver o que vocês colocam aqui. O Enio falou, uma inflação legislativa, concordo com ele, né? O Antônio Gervásio gosta do 8666, dizendo que antes era muito ruim o ambiente de contratação, imagino que sim. A lei precisa ser ajustada, Antônio e eu aqui estamos exatamente na mesma página, não estou dizendo que a lei 8666 né, foi ruim por definição, né? É meio fácil criticar o passado com o que você sabe no futuro. Naquele momento ela era algo interessante. A professora Carolina Mourão, colega da Mackenzie, bom dia. Aqui já indicaram que o link fica disponível para vocês. O Sérgio Norato está colocando que a primeira leitura, ele parte que o gestor é desonesto. É verdade. Não é que o legislador pensa que... É que a gente tem que controlar para e passo. O que me parece mesmo dentro desses controles, você consegue achar espaços para arranjos que são inadequados. No fundo, assim, aliás, às vezes, né, você consegue dar um disfarce de legalidade muito grande a atos que são tipicamente inadequados, mas você dá uma aura de legalidade. Vou dar um exemplo para vocês, né? Dirigir objeto de edital. Então, eu vou exigir que a gente contrate, né, com tal tecnologia, que é importante, que os estudos demonstram que tal, mas cada vez que eu coloco um negócio desse, eu estou, né, reduzindo o pool de potenciais ofertantes. As questões, isso é fundamental. Quem controla isso? O mercado contrata dessa maneira? Quais são as alternativas disso? Como é que eu posso gerar esse resultado? De novo, quanto mais gente participa, melhor é a tendência de você ter um bom contrato. E uma vez que o contrato é celebrado, né, essa é uma outra questão, né, goste ou não goste do administrador, ele está amarrado à execução desse contrato. Né? A gente precisa também parar aqui no Brasil, né, isso é uma das coisas, uma das tônicas, não só de contrato da 8666, especialmente contrato de concessão, né, vou me permitir ser literal ali, o que aconteceu. Não vou entrar no mérito jurídico da questão, porque eu não conheço. Mas, por exemplo, o que aconteceu, né, mês passado ali na linha amarela, no Rio de Janeiro, de você declarar um contrato extinto, véspera de feriado, no domingo de noite entrar com máquina de construção para tirar as cabines de cobrança de pedágio da estrada, aquilo ali não pode estar certo. Então, muitas vezes, a modificação do contrato, a possibilidade de exercício de prerrogativas, né? O professor Fernando Menezes de Almeida, da USP, tem um trabalho fantástico, assim, né? Muitas vezes essas prerrogativas do contrato, elas são elementos de insegurança, ou elementos para você criar uma relação um pouco republicana, e tudo isso vem vendido como sendo fundamental ao interesse público, né? A gente tem que
pensar muito bem qual é o tipo de design jurídico que a gente quer para cada um dos contratos, para que não haja esse tipo de questão. Então, a gente tem essa linha. O RDC é eivado de inconstitucionalidade, o Enio está dizendo, a opinião dele, não acho que seja. Aqui em relação aos links, eles estão disponíveis. Sem querer polemizar e desviar o foco da minha experiência, onde há dinheiro, há desvio, malversação. Por simples. O legislador tinha mesmo essa visão de que todo instante é bandido, ele sabia bem em que país estava legislando essa nossa triste realidade. Isso é um comentário mais, né? De novo, a questão da corrupção, vamos lá, só porque a gente fala de licitação, a gente acaba nesses temas, e é natural que assim seja. Não existe, de novo, os nossos problemas são muito menos de leis e muito mais de instituições, né? O que a gente tem que pensar é se as leis geram incentivos para que haja promoção da concorrência, haja promoção da disputa, haja ampla facilitação, porque isso dificulta a corrupção, ou se a lei restringe. Vou dar alguns exemplos para vocês. Licitante estrangeiro. Nossa lei diz que, em regra, os mercados são abertos ao licitante estrangeiro, que eles não devem ser discriminados. Existe um trabalho monumental do professor Rafael Schwing sobre o tema de licitação com licitante estrangeiro no Brasil. Aí você vai ver na prática, tem licitante estrangeiro participando de licitação no Brasil? Nossos contratos não são atrativos, né? Seriam ou não seriam atrativos? Faria sentido que alguém... Eu já tive a oportunidade de tentar trazer acervo técnico de um país, do Mercosul, para aqui, para o Brasil, e a resistência que você tem nos órgãos de classe é grande. Por quê? Por uma lógica de que não queremos gente de fora atrapalhando o nosso mercado. Né? Eu sempre brinco. O brasileiro adora livre mercado no mercado dos outros. No seu, ele gosta de elementos de proteção institucional. Então, você tem uma série de práticas, no fundo, no mercado de licitações que restringem e afastam a concorrência. Vamos lá, quanto mais fácil for licitar, quanto mais fácil alguém possa chegar e dizer, eu vou fazer esse contrato. Mas você já fez isso. Daí você vai dizer assim, eu não fiz, mas eu tenho garantia financeira de que eu vou fazer isso adequadamente. Isso é muito melhor que atestado. Vocês acompanham o mercado de contratação de obras, né? As obras de rodovia hoje em dia, por exemplo, aquela atestação técnica, ela ficou muito mais leve do que era, por quê? Porque o poder concedente federal, né, entendeu que no fundo, né, um fundo de investimento que tenha dinheiro, ele não precisa ter engenheiro, ele tem dinheiro. E com dinheiro ele vai conseguir bons engenheiros. E você tem que medir a qualidade daquilo que ele entrega e não tentar transformar ele num empreiteiro e saber de quantos metros de terraplenagem ele tem que fazer. Eu sempre digo, isso é importante dizer, né? Eu gosto muito quem acompanha a minha produção bibliográfica sabe que eu gosto bastante de temas de contrato de concessão, né? Esses contratos que têm uma lógica própria, são contratos mais difíceis até de serem compreendidos do que os contratos de empreitada, embora esses já sejam complexos por si sós. Mas o fato é que existe uma certa capacidade de aprendizado, né? A gente fala, às vezes parece que tudo está ruim, tudo foi ruim, não. A gente aprendeu muito, né? A lei é boa quando ela coloca assim, cara, pregão é o estado da arte para contratar coisas que são normais. Contratação integrada é uma tendência porque você reduz o custo de desintegração entre quem projeta e quem executa. Inverter fases faz sentido porque não faz o menor sentido, muitas vezes, você ficar discutindo quem pode oferecer um produto se ele tem um preço pior. Vamos focar no preço, que é o elemento de mérito da contratação. PMI. A PMI é um instrumento controverso. Tem uma série de reservas que existem às PMIs. Enfim, você tem uma série de dificuldades operacionais, né, que podem gerar maus incentivos. Mas também podem ser boas para trazer ideias, trazer, né, um pouco de arejamento nisso. Então, claro, onde houver dinheiro, onde houver as pessoas, os seres humanos, eles podem, né, ser corruptos. A questão é reduzir os incentivos, tornar claro onde isso acontece e punir com rigor os casos identificados. Diálogo competitivo, produzir os referidos contratos mais leves e, portanto, mais eficientes. Não existe contratação leve. Diálogo competitivo é uma alternativa em que, no fundo, você reconhece que para objetos complexos, você precisa ouvir a tua parte. É engraçado, né?
às vezes perde a referência do outro lado do muro quando a gente fala do contrato público. Se você for discutir um contrato de EPC entre, sei lá, alguém que tem a obrigação de construir uma hidrelétrica e um empreiteiro que vai construir de fato essa hidrelétrica, você vai ver que muitas coisas são muito parecidas com aquelas que a gente discute nos contratos administrativos, porque a lógica da complexidade da obra é um pouco parecida, e por outro lado você vai ver que as partes conversam muito, né? Existe algo que me parece que é uma suposição, e isso vale para licitações e vale para outras coisas no direito administrativo brasileiro, que é a seguinte dinâmica, né? Você pressupõe que a administração, por você empoderá-la no papel, ela tem a capacidade fática de fazer aquilo. Então você vai dizer assim, não, a administração tem que fazer o projeto, para saber que esse projeto é eficiente. Você vai dizer assim, mas você encontra na administração pessoas capazes de fazer esse projeto, porque às vezes são coisas, cara, que é mais fácil você encontrar no mercado que as pessoas que estão atuando naquele setor. Elas têm algo a te dizer, por isso que PMI pode ser interessante. Mas essa coisa de você presumir que empoderar a administração do ponto de vista formal se reflete em algo que ela possa exercer em concreto, sem condições materiais, isso é fonte de frustração. Por quê? Porque você aí gera um modelo que a premissa que é a administração vai conseguir isso, né, não dá conta disso. Então vamos seguir aqui. O Marcos pergunta aqui sobre mecanismos alternativos de resolução de conflitos. Eles são fundamentais. Eles têm problemas, tá? O mito da arbitragem ser uma coisa maravilhosa é mito, né? Maravilhosa é só a comida da nossa mãe, olha lá. Né? Não acreditem nessas coisas que são panaceias, que são muito boas. Mas o problema aqui, Marcos, é importante entender que a resolução de conflito ela tem que ser rápida, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser eficiente. Por quê? Porque litígio com a administração é custo, e o custo da indefinição e a possibilidade que ambas as partes conhecem de postergar a decisão para adotar comportamentos oportunistas, ela gera maus incentivos. O cara sabe que você tem direito e ele fala assim para você, fala judiciário, quanto tempo vai demorar essa ação? Quanto tempo? Em 2, 3 anos você não deu nem bom dia direito. Está falando de quesito de perícia. Pô, fica um negócio lento, e aí durante a execução do contrato, o contrato vai ser mal executado, vai ser ruim, a gente tem que reduzir a litigiosidade. Dispute board, eu vejo com simpatia aquilo que possa trazer uma solução tecnicamente rápida para o conflito. E aqui a administração precisa entender que se o particular tem o direito, ele deve ser efetivado quanto mais rápido possível, porque isso acaba gerando custos. O colega tem que atender um cliente, eu entendo perfeitamente, né? A nossa vida é isso. Aqui podemos falar da permissão da arbitragem, mediação com resolução de disputas para o tratamento das alterações contratuais, para medidas relacionadas à manutenção. Concordo com isso, eu acho que isso é a tendência, fundamental, é necessário reduzir a litigiosidade. O Brasil é um país muito litigioso com tudo, inclusive com contratos administrativos. Esses dias saiu na revista Exame que o Brasil é o país que mais litiga por questão de tráfego aéreo. Né? Isso é uma cultura nossa do litígio, né? E, de novo, advogado gosta de litígio, mas litígio como resultado social não é o mais adequado. Né? Então, ter sistemas que possam gerar uma solução tecnicamente adequada, de maneira rápida e vinculativa às partes, eu gosto. Especialmente se as partes forem capazes de chegarem a esse resultado sem a necessidade de instalar esses processos. Finalizaram as perguntas. O Alexandre aqui. Bom dia, Guilherme. Prazer vê-lo aqui. O Alexandre fala da expressão ministerialidade do apagão das canetas por parte do gestor público que atrasa as obras, gera conflitos. Como superar esse fato? Como dar segurança ao gestor e reequilibrar os contratos em termos da lei quando necessário? Essa é uma linha transversal aqui, Alexandre, que acho que várias falas minhas se endereçam ainda que não ostensivamente esse ponto, que é a seguinte questão. A gente precisa dar segurança para o gestor. O Brasil é um país ruim com o gestor, porque
muitas vezes ele tem todos os incentivos para adotar comportamentos inadequados. O cara sabe que o particular tem direito, mas ele não vai dar um reequilíbrio, porque quem não faz nada não se incomoda. Tinha um amigo meu que era servidor, que brigava, tinha uma piadinha que era ótima, que no serviço público quem faz muito erra muito, quem faz pouco erra pouco, quem não faz nada não erra, e quem não erra é promovido. Né? Um pouco, acaba um pouco dentro dessa lógica, né? A nova Lindbe, né, que é a figura do erro grosseiro, de chamar as dificuldades concretas. O que os órgãos de controle precisam entender, e com isso eu vou encerrar aqui, porque encerrar as perguntas está encerrando o tempo do link, é que decidir é uma atividade que pressupõe a chance de errar. Até o professor Tércio Sampaio tem uma diferença entre escolha e decisão. Você escolhe quando você sabe que é melhor. Você decide sempre dentro de uma curva de incertezas, né? Se eu soubesse o que vai acontecer amanhã, eu estava tomando drink de guarda-chuvinha no Caribe. A verdade é que o decisor público ele toma riscos de decisão e ele não pode ser crucificado por decidir, desde que ele decida dentro do parâmetro do estado da arte de conhecer os fatos. Claro que isso não significa que ele possa ser inconsequente naquilo que ele faz, mas essa demonização do erro na administração, ela precisa seguramente mudar. Gente, o projeto está aí, o projeto vai, né, ao que tudo indica, tramitar rapidamente, depois tem um vacatio legis de 2 anos para a gente discutir ele. E a minha grande questão é, será que é esse projeto que a gente precisa para o Brasil? Será que é o tipo de medida que a gente, né, precisa? Ou a gente precisa talvez alguma solução diferente disso para daqui a 20 e tantos anos não estarmos discutindo uma nova lei geral de licitações? Obrigado pela paciência, pelo interesse. Eu e a editora Fórum agradecemos a vocês. Vão haver aí várias atividades vinculadas a esse programa. A gente espera encontrá-los todos. Eu espero poder repetir a dose com vocês. Da minha parte, foi um prazer, né, encontrar vários amigos, várias pessoas conhecidas e poder discutir com vocês. Tá? Qualquer coisa, enfim, que vocês tenham algum ponto que queiram discutir, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail, né, fica bernardo@strogelguimarães, que é meu sobrenome.com. Se tiver alguma coisa que você queira discutir, eu fico às tuas ordens. A editora Fórum também fica às ordens de vocês. Eu desejo aí que vocês tenham um bom resto de semana e que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado pela audiência de todos. Eu fiquei muito entusiasmado e satisfeito.